Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácias São João, CDL Porto Alegre e Melnick. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra. Muito bom dia, são 8h13. Está no ar o Gaúcha Atualidade desta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, um dia bonito e quente, começando aqui em Porto Alegre, temperatura de 21 graus nesse momento, na esquina da Ipiranga, com Aérico Veríssimo e previsão de passar dos 30, talvez ainda no fim da manhã de hoje. Vamos conferir as outras notícias importantes desta quarta-feira. O Ministério Público investiga um esquema de venda de próteses ortopédicas vencidas para hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Nós vamos entender exatamente o que isso significa e acompanhar a operação que acontece em diferentes municípios do Rio Grande do Sul, mas com concentração em Alegrete, onde está a nossa reportagem com o Eduardo Matos nessa manhã. E nós ouviremos hoje o primeiro dos candidatos. A ordem foi definida por sorteio do segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Hoje é a vez de Onyx Lorenzoni conversar conosco logo na sequência da programação da Gaúcha. Tem outros temas importantes também para essa manhã. Rosane, bom dia. Muito bom dia, Andressa, Giane, bom dia, ouvintes. Temos a eleição chegando, batendo na nossa porta. Amanhã nosso debate na RBS TV. E temos também as confusões nacionais. O assunto do dia é a insistência do presidente Jair Bolsonaro com a história de que houve uma fraude e que as rádios lá do Nordeste não rodaram mais de 150 mil inserções da campanha dele. Parece impossível para a gente aqui que acompanha na Rádio Gaúcha as inserções, que vem a planilha pronta, imaginar que isso possa ter ocorrido. Mas o TSE deu prazo para apresentação de provas, deu 24 horas. O que o governo apresentou ontem foi uma planilha de uma empresa, supostamente uma empresa de auditoria, e que de certa forma acabou virando meme, chamam a auditoria de Taubaté. Vamos ver onde isso vai dar, mas parece, Giane e Andressa, cortina de fumaça para abafar um pouco o caso Roberto Jefferson, que é um escândalo por tudo que se viu naquele dia, na resistência dele à prisão e o atentado, pode-se dizer assim, atentado contra policiais federais, já que ele se gaba de ter disparado 50 tiros e jogado 3 granadas. Giane Guerra, bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane e ouvintes. Hoje tem decisão sobre a taxa de juro brasileira, referência, a Selic, é definida pelo Banco Central, que está reunido desde ontem, e a expectativa é de que seja mantida em 13,75% ao ano. A taxa de juros começou a ser elevada ainda em março do ano passado. Em relação a investimentos, embora eu acho que nós tenhamos aí muitos investimentos de empresas que estão na gaveta esperando passar a eleição e acalmar um pouco o cenário, nós temos alguns anúncios e saiu uma leva de investimentos aprovados para incentivo de ICMS pelo Fundopem aqui do estado. 175 milhões de reais, que incluem novas fábricas, compra de maquinário, aumento de produção em várias regiões aqui do estado. Agora são 8h16. Gaúcha Atualidade, conheça a nova Hilux GRS na Car House. Oferecimento cartões Bradesco, muito mais benefícios. Rede de Farmácia São João, acesse e compre sãojoãofarmácias.com.br. CDL Porto Alegre, conectando Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E Melnick, muito mais que morar. Vamos adiante, já vamos a Alegrete, uma passada pela cidade para entender um pouquinho mais dessa operação do Ministério Público a respeito de próteses ortopédicas vencidas. Explica para a gente, Eduardo Matos, bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, os nossos ouvintes do Gaúcha Atualidade. Estou falando um pouco mais baixo, talvez abafado por causa da máscara, porque a Rádio Gaúcha acompanha com exclusividade o cumprimento de mandados aqui na Santa Casa de Alegrete. Estamos neste momento dentro de um dos corredores do hospital e numa das salas, mandado de busca e apreensão está sendo cumprido. E já foi encontrada uma prótese ortopédica vencida aqui.
estava dentro de um armário, ela tinha uma validade de 5 anos, já estava vencida, e o detalhe desse esquema, Andressa, que é isso que o Ministério Público está investigando. A empresa responsável pela venda estaria colocando um selo ampliando essa data de validade por cima do selo original, ou seja, fazendo com que o hospital acreditasse que essa seria uma prótese ortopédica valendo, ou seja, que estaria com a sua validade em dia, o que não acontece. Mandados são cumpridos em Porto Alegre, aqui em Alegrete, em outros endereços, em Alvorada, Guaíba e Cachoeirinha. Além disso, são fiscalizados hospitais, 13 na capital gaúcha: Canoas, Santa Maria, Alegrete, São Gabriel, Viamão, Campo Bom e São Jerônimo. Esse esquema foi descoberto depois que uma funcionária aqui da Santa Casa de Alegrete encontrou um rolo de selos com justamente datas de validade mais para frente, ou seja, datas de validade para colocar em cima das vencidas nessas próteses ortopédicas, e isso estaria sendo utilizado para a venda desses produtos para hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Neste momento, o promotor Alcindo Bastos está dentro dessa sala, alguns funcionários do hospital estão por aqui também, e essa investigação, que já durou alguns meses, ela se estenderia mais, viu, Andressa? Ela só não se estendeu porque realmente havia uma preocupação muito grande por parte do Ministério Público de que mais pacientes possam estar recebendo essas próteses vencidas. Tudo isso vai ser investigado a partir de agora. O número de pessoas que podem ter recebido essas próteses ortopédicas vencidas e também os hospitais que acabaram comprando esse tipo de produto. Está já conosco o candidato Onyx Lorenzoni, nosso primeiro entrevistado dessa série com os 2 finalistas do segundo turno. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia, Rosane. Bom dia, Andressa. Bom dia, Jeane. Bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha. Estamos contando meia hora a partir de agora com o senhor, candidato. Quero começar perguntando sobre o regime de recuperação fiscal aqui do Estado, depois que uma parte do debate da Guaíba, em que os senhores discutiam isso, viralizou ontem. Para ficar claro para o nosso ouvinte, qual é a sua solução para essa proposta que está posta? Bom, primeiro tu me dás uma ótima oportunidade, né, para colocar as coisas no seu devido lugar, né, sem aquela gincana, né, que foi aquele momento ali, os 2 candidatos preocupados com a questão que envolvia o tempo, né, daquele debate. A minha crítica sempre foi sobre abrir mão, né, de a gente poder discutir sobre a nossa autonomia perdida. O regime de recuperação fiscal é o último degrau de um programa voluntário que foi uma escolha do ex-governador e, no meu entendimento, uma escolha muito ruim. Por quê? Porque ele não levou em conta a auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que determina que a dívida gaúcha não é, nunca foi e nunca deverá ser reconhecida, só foi reconhecida pelo ex-governador, de 74 bilhões de reais. Por quê? Porque nessa auditoria e numa perícia judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Rio Grande do Sul deve, no mínimo, 15 bilhões a menos, porque houve a prática do anatocismo, que é o juro sobre juro. Então são 2 órgãos diferentes, 2 instituições diferentes, 2 conjuntos de técnicos diferentes que chegam à mesma conclusão. Então, ao invés de 74, é 15 bilhões a menos. Se nós nos lembrarmos que em 2016 houve uma troca do índice do IGPDI para o IPCA, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma redução possível de ser buscada, inclusive, judicialmente, né? Há muitos juristas e tributaristas que acreditam nisso, que o Rio Grande do Sul poderia recuar a data do acordo. Na medida que fosse assim, se teria mais 15 bilhões reduzidos. Então, uma dívida que é de 74, ela no máximo seria da ordem de 40 ou 44 bilhões. Segundo, no momento em que se reconheceu essa dívida, um dos grandes erros do acordo original, dos muitos que se cometeu, o acordo original ele aceitou um juro anual de 6% ao ano. O Rio Grande do Sul nunca teve condição de pagar, porque nos últimos 20 anos nunca cresceu mais do que 1,9. Esse é o problema. E esse acordo que foi feito pelo ex-governador,
ele é com 4% de juros. O Rio Grande do Sul não tem como pagar isso. Aí eu pedi para que um economista fizesse o cálculo da projeção de quanto nós teríamos que pagar em 30 anos, dá 168 bilhões de reais. Ou seja, nós tínhamos uma dívida de 9, hoje talvez ela esteja na faixa dos 40. Nós como Estado, porque ele fez isso, em nosso nome, no meu nome, no teu nome, no nome de todos os gaúchos, reconhece uma dívida de 74 que não existe mais, né? ou que é muito menor do que isso, no mínimo nessa discussão, e vai nos obrigar a retirar desta geração e da futura geração 168 bilhões de reais do Rio Grande do Sul. Se o senhor for eleito, para o nosso ouvinte entender bem, o senhor chama o governo federal e qual é a solução que o senhor propõe? Qual é a sua alternativa? Bom, mas a solução estava já dada. Por quê? Porque era uma escolha. Podia fazer o plano de promoção do equilíbrio fiscal, chamado de PEF, e o PEF, no momento em que foi feita a aderência, podia ser no PEF ou podia ser no RFF. A escolha foi equivocada. Por quê? No PEF não precisava abrir mão da dívida no STF, da ação no STF. Porque o próprio ex-governador ajudou a ajustar as contas do Estado temporariamente, porque ele não pagou 10 bilhões da dívida. A gente não pode esquecer disso. E que o futuro governador vai ter uma outra situação. Ele abriu voluntariamente mão de uma ação, de uma liminar que defendia o Estado, foi o escudo do Estado, desde que José Ivo Sartori conseguiu essa liminar em junho de 2017, até a data da renúncia dessa liminar, que foi em 25 de fevereiro de 2022. Então, por esse conjunto de anos, o Rio Grande do Sul não pagou quase 15 bilhões da dívida. Então, por isso, na época que eu ergui a minha voz contra isso, porque está errado. Primeiro, por que o governo do Estado do Rio Grande do Sul entrou no último dia útil de 2021 e não no primeiro dia útil de 2022? Porque para ser aceito no regime de recuperação fiscal, se ele entrasse no primeiro dia útil de 2022, não seria aceito. Porque o que valeria o orçamento de 21 já recuperado pelas ações do governo Bolsonaro. Lembrar do benefício emergencial, que ajudou as empresas a manter quase 12 milhões de empregos de carteira assinada, milhares de empregos aqui no Rio Grande do Sul. O Pronamp, foram 38 bilhões distribuídos às micro e pequenas empresas, que permitiu a sua sobrevivência no fecha tudo. Então, ele teve que se valer. E por isso essa questão de entrar no último dia útil de 21, se valer da tragédia que foi do fecha tudo de 2020, onde a economia do Rio Grande do Sul afundou pela má condução do Estado durante a pandemia, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico, para poder entrar num regime que traz uma série de restrições. O Rio Grande do Sul não tem autonomia, não é o governo do Estado que define as coisas, é uma junta governativa formada por 2 servidores federais e um servidor estadual. Por outro lado, nós não podemos mais fazer investimentos, tem que só todo e qualquer recurso tem que pagar dívida. O PEF é diferente. O programa de promoção de equilíbrio fiscal, ele permitiria, por exemplo, que o Rio Grande do Sul pudesse receber até 12%, né, da sua receita corrente líquida de recursos, por exemplo, como empréstimos, e a União daria aval, para fazer investimentos. No caso não permite investimentos, ele só permite pagar dívidas. Tá. Esse é o grande muito problema. Claro para os nossos ouvintes que estão perguntando aqui, pedindo para o senhor explicar melhor. O senhor vai revogar o projeto que está posto, exatamente o que o senhor fará se for eleito lá no dia 1º de janeiro? Se for eleito, nós vamos sentar com o governo federal. Existem hoje 17 estados que estão na mesma condição do Rio Grande do Sul, nas suas mais variadas nuances, na sua relação com dívida. E eu tenho proposto ao governo federal que se faça um grande entendimento nacional no sentido da equalização da dívida dos estados, porque o que foi essa construção de endividamento dos estados? Isso foi uma coisa pensada propositalmente para fragilizar a federação. Se vocês voltarem ao passado, vocês vão lembrar que lá na década de 70, na década de 80, havia um protagonismo dos governadores dos estados, que hoje não existe.
Por quê? Porque ainda de Sarney começou um processo de fragilização da relação federativa. E como é que se fez isso? Através do endividamento dos estados e através da concentração de receitas, através da criação de inúmeras contribuições no caixa do governo federal. Quem é que se beneficia disso? A alta burocracia estatal, os príncipes da fazenda pública. São eles que são os grandes ganhadores desse processo. Quem são os grandes perdedores? A Federação Brasileira e as pessoas. Porque elas passam a concentrar, o Brasil passa a concentrar recursos na União e com isso ela fragiliza os estados e a federação. Por isso que é tão importante discutir a fundo esse tema. Isso é certo, o senhor vai revogar o projeto que está posto? Andressa, por favor, não coloque na minha boca coisas que eu não disse. Eu estou querendo deixar claro porque os nossos ouvintes perguntam, candidato. Sim, mas eu estou perguntando, eu vou sentar com o governo federal e nós vamos discutir que caminhos existem justos para que o Rio Grande do Sul possa pagar a sua dívida, mas, por outro lado, ele não seja inviabilizado. Então o senhor vai definir, para deixar problema. bem claro, no dia 1º o senhor define se vai revogar ou se vai achar essa outra solução. Não vou definir nada. O Rio Grande do Sul assinou um contrato. Este contrato pode ser revisto na medida em que haja diálogo e entendimento com o governo federal. O governo federal tem uma reforma importantíssima para fazer, que é a reforma tributária. A reforma tributária é a libertação do Brasil desse emaranhado confuso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, que foi construído nesse verdadeiro câncer chamado CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda do país, que precisa ser revogado. Eu tenho conversado com o Paulo Guedes. Não há nenhuma reforma mais importante que a reforma tributária. Por que ela não vai adiante? Porque a reforma tributária, toda vez que tu encaminha para a solução da questão do financiamento dos estados através do ICMS, os interesses da federação são muito diversos. O Amazonas tem um interesse, o Rio Grande do Sul tem outro. Paraná tem um interesse, a Bahia tem outro. Pernambuco tem interesse, Santa Catarina tem outro. Então o que precisa fazer? Vamos lá, vamos voltar uma casinha para trás. A União não precisa de nenhum centavo da dívida dos estados. Mas é evidente que se os estados tomaram esse recurso, tem que pagar. Isso ninguém discute. Agora, será possível, e é um caminho, reunir-se os estados que estão endividados com a União, se propor uma reforma tributária que seja simplificadora. Vou dar um exemplo objetivo. Escolhe um IVA, padrão europeu ou padrão americano. Resolve o problema no Brasil. É um imposto só sobre consumo. Segundo, faz um imposto digital, cria um imposto digital para pegar a nova economia e para financiar também estados e municípios. Terceiro, fica o imposto de renda, contribuição previdenciária e acabou. Não precisa mais nada. Acaba com todo esse cipoal de ICMS, alíquota, presumido, de FAO, acaba com toda essa confusão. Candidato. Acaba com todos os impostos. Por que a agricultura brasileira progrediu? E chegou hoje a ser esse sucesso no mundo e a indústria brasileira não consegue? Porque sobre a indústria brasileira há uma carga tributária que é proibitiva. Eu andei pelo mundo em 2019 com o programa de parceria de investimentos, que nós vamos fazer um semelhante aqui no Rio Grande do Sul para atrair investimentos. Eu andei pelos 4 continentes. Explica para um árabe, para um chinês, para um russo ou para um alemão a estrutura tributária brasileira. É incompreensível. Candidato? Muitos empreendimentos e muitos investimentos que poderiam acontecer no Rio Grande do Sul e no Brasil não acontece por isso. Então, no bojo de um grande entendimento nacional em prol de uma reforma tributária que vai permitir que o Brasil possa crescer, no segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, 5, 6, 7, 8, 10% ao ano, é fundamental que haja a reforma tributária, que é a mais importante que o Brasil tem que fazer. A dívida dos estados, ela pode estar dentro deste bojo, num perfil assemelhado à securitização das dívidas agrícolas feitas em 2001. Por que eu relembro isso? Porque naquela época nós produzimos 60 milhões de toneladas de grãos. Foi feita um rearranjo, um acordo, um entendimento sobre as dívidas dos produtores rurais. O Brasil desenvolveu essa indústria de máquina, trouxe tecnologia, o Brasil produz 260 milhões de toneladas de grão. Ou seja, quando a gente acredita nas pessoas,
Quando a gente dá condição de que elas se desenvolvam e cresçam, o desenvolvimento aparece. É esta a visão que eu tenho. Em vez de engessar o Estado apenas para dizer na sua pseudo-propaganda de candidato a presidente da República de um projeto que fracassou, que ele era um bom gestor, né, e não é, hoje o Rio Grande do Sul sabe que nunca foi e não é, né, ele trouxe para o Rio Grande uma herança terrível. Candidato? Nós todos vamos ter que pagar 168 bilhões se não tiver alguém com conhecimento, capacidade política de poder reorientar esse acordo. Candidato, o relógio está correndo e nós sabemos todos da importância de uma reforma tributária, mas eu quero falar de problemas muito específicos que atingem a vida do gaúcho e saber quais são as suas propostas. E eu quero falar de educação. O senhor tem dito que vai melhorar a qualidade da educação, mas objetivamente o senhor, caso seja eleito, o que o senhor vai fazer para levantar essa régua da educação no Rio Grande do Sul? Primeiro, não vou mandar uma circular dizendo para os professores que eles têm que aprovar de ano aluno que nem foi no exame final. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Que foi a forma como, de maneira fraudulenta, se aumentou o IDEB do Rio Grande do Sul. Esse governo que está aí é uma fraude. A cada capítulo que a gente estuda, a gente descobre um jeitinho. Esse é o ponto. Segundo, o ex-governador, né, nunca não foi capaz de encontrar um professor gaúcho para ser o secretário de Educação. Teve que trazer uma deputada derrotada numa eleição em Goiás para vir aqui para o Rio Grande do Sul para nos entregar essa educação que, por favor, nos entristece a todos pelos seus índices. E como é que nós vamos fazer? Primeiro, se Deus quiser, e o povo gaúcho assim escolher, no domingo, nós teremos uma professora que sai de dentro da sala de aula, professora da rede pública estadual, será vice-governador do estado. Eu nunca vi ninguém lembrar isso ao longo de todo o primeiro turno e do segundo turno. Segundo, nós vamos entrar aqui de maneira objetiva agora. Vou criar sim a Secretaria da Primeira Infância da mesma forma que criei no Ministério da Cidadania. Por que foi importante criar lá no Ministério da Cidadania? O programa Criança Feliz, que cuida de crianças de 0 a 36 meses, quando eu cheguei lá, atendia 800 mil crianças e um pouco mais de 140 mil gestantes. Hoje atende quase 2 milhões de crianças e gestantes. Isso é transformação de vida. Porque a criança pobre, Rosa, a criança de família vulnerável, se ela não for atendida, estimulada adequadamente, nos seus 36 primeiros meses de vida, ela chega lá na primeira série do primeiro grau, não é com 40% menos que os nossos filhos e netos, ela chega lá com 40 vezes menos capacidade cerebral, intelectual e cognitiva. Mas é por isso que não aprendem. Eu acho que isso... Então, vou fazer uma grande parceria do governo do estado com as prefeituras para atender em 2 anos, no máximo, o desafio do secretário ou da secretária de Educação, que será um professor gaúcho, será, no primeiro ano, nós conseguir atender 100% das crianças de 0 a 36 anos no estado do Rio Grande do Sul, com esse atendimento que é fundamental para o presente e para o futuro das novas gerações. Eu acho que nisso que todos nós concordamos, candidato, que no atendimento à primeira infância, mas a minha pergunta era sobre a recuperação das crianças que estão no ensino fundamental agora, em fundamental e médio. Estou caminhando para isto. Sim, mas essas crianças já estão, candidato. É isso que eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, Sim, como recuperar o que essas crianças, a defasagem que essas crianças que estão no ensino fundamental hoje têm. Sobre a primeira infância, acho que é um consenso que é preciso atendimento, mas aos que já estão na escola hoje. Sim, mas se não atender a primeira infância, tu nunca vai mudar as médias do Rio Grande do Sul, esse é o problema. Então, vamos começar a fazer isso direito aqui no Rio Grande do Sul, que nunca foi feito. Esse é o ponto. O que tem de expansão aqui de atendimento de crianças de 0 a 36 anos, 36 meses, foi por conta do esforço feito pelo Ministério da Cidadania, governo Bolsonaro. Agora vamos à questão do ensino de fundamental no Rio Grande do Sul. Fundamental e médio. Primeiro, no fundamental, nós temos que recuperar as escolas. Nós temos
Centenas de escolas no Rio Grande do Sul, se a gente somar os problemas do banheiro, elétrico, de falta de conservação, de teto que vai cair, de quadra de esporte que não tem, nós vamos a milhares de escolas no Rio Grande do Sul que estão no abandono absoluto. Se tem alguma dúvida, conversa com professores, conversa com pais. Ou seja, quadras de esporte que não tem nem a pintura da cancha. Banheiros completamente destruídos. Instalações elétricas que podem dar um curto-circuito a qualquer momento. Banheiros não acessíveis. Então, fazer um grande mutirão de recuperar a estrutura física para que o aluno chegue na sua escola e sinta prazer de estar lá. O professor vai para lá e lá é o melhor lugar que ele vai estar durante o dia. E levar as famílias para dentro das escolas de novo. E aí, escolas cívico-militares é uma coisa muito importante, porque traz disciplina, traz mérito, traz hierarquia, traz rumo para a educação do Rio Grande do Sul. Além disso, vamos criar, sim, para o ensino fundamental, uma gratificação por desempenho, que pode melhorar o salário dos professores até 30%. Como? As 30 coordenadorias estabelecem as metas regionais de melhoria de desempenho e nós vamos avaliar as notas em provas nacionais para estimular que os nossos alunos melhorem. As escolas, os professores que tiverem um bom desempenho poderão receber essa gratificação. Terceiro, nas escolas de ensino médio do Rio Grande do Sul, vamos fazer algo assemelhado o que nós fizemos com o Serviço Civil Voluntário, que é uma lei de minha autoria. Foi eu que escrevi ela do início ao fim. E o que era o Serviço Civil Voluntário? Dá condição nas prefeituras, e agora no final do ano vai abrir para as empresas, as prefeituras contratarem os NEM. Quem são os NEM? Os 8.400.000 alunos que são vítimas desse ensino sucateado brasileiro, que nem trabalham nem estudam. Então nós vamos levá-los, estamos levando-os para dentro das prefeituras, eles trabalham meio turno e no outro ganham uma bolsa, e no outro meio turno o que eles fazem? Eles se capacitam através do Sistema S. São mais de 150 cursos que eles fazem via internet. Então, uma parceria com o Sistema S vai permitir que o aluno que está na primeira série do ensino médio, ele possa fazer, no mínimo, uma capacitação por semestre. Sim. Quando ele termina o ensino médio, ele tem 6 capacitações. Se ele quiser, pode fazer mais, 2, 3, 4, 5. Ele fica com muito mais condição de acessar o mercado de trabalho, de ter uma rampa de acessão social e prosperidade para sua família. A gente está para citar Ou seja, 20 minutos de entrevista, temos mais sim, 10. mas estamos falando da coisa mais importante que é a educação. Bom, candidato, eu queria retomar o assunto dos tributos. O senhor falou aqui no Gaúcha Atualidade que não pretende buscar que as alíquotas de ICMS, que foram reduzidas agora pela lei federal, que elas voltem ao patamar anterior. O senhor tem falado da reforma tributária, mas também recentemente falou que pretende reduzir tributos. Sem ser por meio da reforma tributária, que é uma questão nacional, que depende muito do Congresso, que depende do governo federal. O que estaria na sua mão aqui, se eleito governador do estado, como é que o senhor pretende reduzir tributos? Seria ICMS, reduzir alíquotas mais do que já foram reduzidas recentemente? Qual é o seu plano em relação a isso? Bom, primeiro, vou dar um exemplo objetivo, para a gente não ficar em teorias aqui. O setor coreiro-caçadista do Rio Grande do Sul foi quem ensinou o Brasil a produzir calçados em larga escala e com muita qualidade. Eles lutam há muito tempo para ter o ICM igual ao ICM de Santa Catarina e do Paraná, porque a gente vem perdendo investimentos aqui, que é de 3% sobre o faturamento, que é diferente de toda aquela complicação do crédito que entrou, do que vai ter que pagar, do presumido, do débito e crédito. Ou seja, é uma simplificação importante. O que aconteceu com o atual governo? O atual governo chegou a 4%, mas criou um tal grau de dificuldades na fazenda estadual que em torno de 1.500, mais de 1.500 CNPJs que tem no Rio Grande do Sul de empresas que produzem calçados, só 17 entraram nessa situação. Eu estive reunido com o setor e o setor me mostrou que é impossível aderir. Hoje, algumas das maiores empresas de calçado do Rio Grande do Sul que têm um faturamento gigante, onde é que eles faturam? Eles faturam no Espírito Santo. O dinheiro fica lá. O imposto não vem para cá. Por quê?
pelas diferenças tributárias. Então, a gente nunca pode esquecer que o Rio Grande do Sul está no sul do sul. Nós temos uma desvantagem comparativa com o centro de consumo brasileiro, se a gente olhar para os outros países, mais ainda. Então nós temos que ter aqui, e é isso que eu tenho dito sempre, eu aprendi a cuidar dos vulneráveis, eu aprendi a cuidar dos mais pobres. Por isso que vai ter escola de turno integral no ensino fundamental e médio nas áreas carentes, nas áreas mais pobres, nas áreas que o tráfico domina. Nós vamos proteger as nossas crianças lá dentro dessas escolas. Mas para cuidar dos vulneráveis, tu precisa ter emprego e renda gerado em alta escala. Só tem emprego e renda gerado em alta escala se tu tiver capacidade de competitividade para o teu empreendedor. Então, o que acontece? Só é sustentável cuidar dos vulneráveis e cuidar bem, mas não é empossar pessoas como era no Bolsa Família. É como eu ajudei a escrever o Auxílio Brasil, uma rampa de acessão social para as famílias. Essa é a grande diferença, que é que eu quero fazer aqui nos programas sociais do Estado. Então, se a gente reduzir para 3%, eu já assumi esse compromisso, sobre o faturamento das empresas, eu perguntei para o setor, num ano, quantos empregos novos vocês geram? Eles disseram, no mínimo 50 mil novos. Mas seriam decisões, então, o Rio Grande do Sul candidato. perdeu. O Rio Grande do Sul perdeu, pela incompetência do ex-governador, no mínimo 50 mil novos empregos no setor calçadista. Seriam decisões setorizadas, então, se sim, quais outros setores que receberiam esse benefício além do calçadista? Estive reunido com o setor de proteína animal, que tem muitos problemas e que precisa também de simplificação. Estive reunido, vou me reunir hoje com o setor industrial. Lembro que os lojistas e os varejistas gaúchos tiveram anúncio de que havia sido suprimido um pagamento, uma diferença de alíquota que deveria ser paga, e só está na propaganda, eles estão recebendo boleto para pagar. Então, o que acontece? Primeiro tem que abrir a caixa preta, né? Do atual orçamento. Por quê que eu digo que tem caixa preta? Hoje se desvia 11 milhões por dia da educação gaúcha, todo santo dia. Desviou ontem, vai desviar hoje, vai desviar amanhã. Ou seja, no ano passado foram 4 bilhões de reais que foram desviados de finalidade na educação do Rio Grande do Sul. Esse ano continua. O governador Ranolfo, se ele não mandar uma retificação do orçamento do Estado, ele corre sério risco de ter um processo por crime de responsabilidade. Essa é a herança que aquele senhor, que é o meu adversário, que não é leal a ninguém, deixou nas costas do Ranolfo. Acho bom o Ranolfo tomar providências, porque ele é um homem de bem, para ele não ter um crime de responsabilidade. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai haver uma responsabilização por improbidade do ex-governador. Porque ele disse, quando enviou, ele disse e assinou, quando ele enviou o orçamento de 2021, que não se poderia mais pagar a aposentadoria empresarial. Textual isso no texto. Por quê? Porque houve o estabelecimento de uma emenda constitucional e de uma nova lei do Fundeb que impediu o pagamento de aposentadorias com o dinheiro do Fundeb. E só do Fundeb, 1 bilhão e 200 milhões de reais foi usado para esse fim e continua sendo usado nesse ano. Candidato, nosso tempo está se esgotando e eu gostaria de saber, em vencendo a eleição, quais serão as suas primeiríssimas medidas em janeiro de 2023? Quanto tempo temos, Andressa? 3 minutos. 3 minutos. A primeira é instituir a verdade. Como base do relacionamento, a população gaúcha tem que confiar no seu governador. A segunda, vou continuar dizendo que o Brasil Verde e Amarelo que eu construí, ajudei a construir ao lado do presidente Jair Bolsonaro, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, tem que continuar no Brasil. Quando a gente fala de Deus, família, pátria e liberdade, a gente está falando de quê? De democracia e de liberdade. A negação disso está representada no sujeito que é apoiado pelo presidente da Nicarágua, que quer destruir vidas. Do Maduro e do Chaves, que destruíram o país mais rico do mundo. Agora a gaúcha vai lá para Doha. Vão apresentar Doha, e Doha é a cidade mais futurista do mundo. Se as pessoas querem saber como será o mundo daqui a 40 anos, é só ir a Doha hoje. Gastaram bilhões de dólares. Alguém poderia dizer, contratando arquitetos para fazer aquele céu lá de Doha cheio de prédios futuristas, né? Alguém poderia dizer, mas eles são muito ricos. Bom, junta todo o petróleo do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, a Venezuela tem o dobro.
o dobro. Era para ele estar nadando em dinheiro. Não tem o que comer, porque escolheram errado. Escolheram o comunismo, escolheram o socialismo. Não dá para tapar o olho para isso. A gente tem que fazer essa luta, esse combate. É o bem contra o mal. Nós estamos, sim, trabalhando para proteger as famílias brasileiras. E aqui no Rio Grande do Sul, é fundamental que quem é candidato a governador tenha posição clara. Vocês me entrevistam desde 2017 no projeto do presidente Jair Bolsonaro. Eu me lembro de ironias que eu ouvi. Muitas vezes. Mas será possível? Será que dá? Testar os 7 segundos. Vencemos. Fizemos um país diferente, novo. O país que foi para a 10ª economia do mundo, é a 4ª menor inflação do G20 e é dos 20 maiores países do mundo que mais gerou emprego e renda. Hoje tem 98 milhões de brasileiros trabalhando no Brasil. Então, eu sempre pergunto para o meu adversário, que é o candidato a presidente dele. Agora eu já sei, nos últimos debates ele disse o seu candidato a presidente. O candidato a presidente dele é Lula. Lula foi o homem que destruiu o Brasil. Mas, além de roubar o dinheiro que roubou, o Lula roubou a esperança dos brasileiros. Em 2016, 2017, ninguém sairia à rua de verde e amarelo. Ninguém se enrolaria na bandeira do Brasil. Hoje, milhões vão às ruas. 30, 40 milhões de pessoas vão às ruas porque o presidente Bolsonaro recuperou a esperança no nosso país. Recuperou a esperança no novo Brasil. E é isso que nós vamos fazer no Rio Grande do Sul, recuperar a esperança de um Rio Grande do Sul que vai voltar a crescer, que vai ter um governador que fala a verdade, que cumpre a palavra, de um governador que vai andar pelo Estado ouvindo com atenção as pessoas, que não vai fechar a porta para o diálogo com os servidores e que vai cuidar bem das nossas famílias. O Rio Grande do Sul vai voltar a ser o melhor estado do Brasil, na saúde, na educação, na segurança, no transporte. Ou seja, o Rio Grande tem todas as condições. Para isso, basta que a gente caminhe juntos. Obrigada, candidato Onyx Lorenzoni, obrigada, conversou conosco por 30 minutos. Bom dia e bom trabalho para o senhor. Bom trabalho para vocês. Faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã, como eu disse no início, por ordem de sorteio, a gente faz as entrevistas com os candidatos ao segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Por sorteio hoje começamos com Onyx Lorenzoni, amanhã será a vez de Eduardo Leite, também com 30 minutos, nesse mesmo espaço do Gaúcha Atualidade. Nós voltamos em seguida. A voz é uma das características mais exclusivas que a gente tem. É como uma impressão digital. Revela emoções, intenções, segredos. A Gaúcha existe para ouvir várias vozes. O dia a dia da Gaúcha ajuda cada ouvinte a fortalecer a própria voz. A tua voz é única e não deve deixar de ser assim. Nunca. Gaúcha, 95 anos. A tua voz. No seu ritmo, do seu jeito, em todas as horas. Tá na Atlântida. A melhor vibe do FM. Aqui sempre tem muita música, shows, o nosso jeito de fazer entretenimento e muito bom humor. Não vai ficar de fora dessa, né? Então vem curtir com a gente na rádio da sua vida. Atlântida. Sintonize 94.3. Os assuntos da sua região, do seu time e do seu dia a dia. Tudo em um só lugar. Tudo em GZH. Rio Grande. Muito bom dia, sou Josmar Cantos. Seja bem-vindo ao JA desta. Tem filha.
aquela pergunta pro Joãozinho. Joãozinho! 365 dias por ano com você. Há 65 anos. Grupo RBS. A gente vive junto. E 56 minutos. Muitos ouvintes participando aqui pelo nosso WhatsApp. Tem eleições firme, forte, claro. Domingo é dia de escolher quem ganha aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, para quem nos ouve de outros lugares, e quem será o presidente da República a partir de 1º de janeiro. Agora são 8h56, Gaúcha Atualidade. Essa entrevista, Rosane e Giane, pode ser conferida depois do programa, assim que acabar. Em alguns minutos ela vai para o Spotify, para as outras plataformas de áudio. Então pode ser ouvida novamente ou conferida por quem não conseguiu acompanhar toda a entrevista aqui no Gaúcha Atualidade. Amanhã, como eu disse, é a vez de Eduardo Leite aqui no programa. Estou recebendo aqui, Andressa, muitos questionamentos de ouvintes, mas esse questionamento quem tem que responder é a Justiça Eleitoral, não eu, sobre um anúncio que a Fiergs publicou hoje no Jornal do Comércio, um anúncio todo com fundo verde, com as cores da bandeira, verde, amarelo e azul, dizendo assim: a indústria gaúcha valoriza o Brasil que vem crescendo. Mais empregos, menos burocracia, superávit nas contas, inflação menor, mais segurança, PIB maior. O crescimento tem que continuar. Se isto não é uma propaganda subliminar, eu não sei o que é, tá? Uma propaganda subliminar. Mas a resposta terá que ser dada pela Justiça Eleitoral. Certamente, quem nos partidos políticos, nas candidaturas, está interpretando este anúncio como
uma propaganda subliminar de candidatura, que é proibido, propaganda, uma entidade não pode fazer propaganda para candidato, acho que isso vai dar confusão. 8h57. Gaúcha Atualidade, conheça a nova Hilux GRS na Car House. Oferecimento cartões Bradesco, muito mais benefícios. Rede de Farmácia São João, acesse e compre sãojoãofarmácias.com.br. CDL Porto Alegre, conectando Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E Melnick, muito mais que morar. Tá um dia de verão aqui em Porto Alegre, um dia de calor. Deixa eu atualizar a temperatura agora aqui na capital. Olha, 8h58, nós já temos 24 graus em Porto Alegre. Ai, que delícia. Baixe o app Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas. @Stock Center Oficial. Daqui a pouquinho o Cléo vai falar sobre o tempo. Mas essa delícia de tempo vem depois com chuva, viu, Rosane? Esperamos que em quantidade agradável para todos que precisam de chuva aqui no Rio Grande do Sul, mas não aquela chuvarada depois de um abafamento como esse que vem pela frente aí no dia. Mas não queria que fosse domingo, devia chover sábado, então. Amanhã... dia de eleição a gente quer ir para a PUC, né? Quer ir lá para o Estúdio Móvel. Ainda não decidimos, né? Mas vamos ver. Vamos esperar a previsão do tempo mais pertinho. 8h59, Rosane, uma manchete para depois das 9. Tanta coisa que eu estou com dificuldade de escolher, Andressa, mas temos hoje a presença aqui do vice-presidente Hamilton Mourão, agora eleito senador pelo Rio Grande do Sul, e temos esse finalzinho de campanha, o que vem por aí na propaganda eleitoral. E a tua manchete para a gente ampliar depois, Giane? Vamos falar de investimentos de empresas aqui no estado que estão sendo anunciados. No setor industrial tem fábrica nova, tem ampliação de empresa e geração de empregos. O Eduardo Matos também vai ampliar as informações dessa operação do Ministério Público em diversos municípios nessa manhã, mas com concentração em Alegrete, que investiga um esquema de venda de próteses ortopédicas vencidas para hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, com mais informação e análise nesta manhã de quarta-feira. A voz é uma das características mais exclusivas que a gente tem. É como uma impressão digital. Revela emoções, intenções, segredos. A Gaúcha existe para ouvir várias vozes. O dia a dia da Gaúcha ajuda cada ouvinte a fortalecer a própria voz. A tua voz é única e não deve deixar de ser assim. Nunca. Gaúcha, 95 anos. A tua voz. No seu ritmo, do seu jeito, em todas as horas. Tá na Atlântida. A melhor vibe do FM. Aqui sempre tem muita música. Shows. O nosso jeito de fazer entretenimento. E muito bom humor. Não vai ficar de fora dessa, né? Então vem curtir com a gente na rádio da sua vida. Atlântida. Sintonize 94.3. Os assuntos da sua região, do seu time e do seu dia a dia. Tudo em um só lugar. Tudo em GZH. Rio Grande. Muito bom dia, Josmar Dantas. Seja bem-vindo ao JA desta. Tem filha. Professora pergunta pro Joãozinho. Joãozinho! 365 dias por ano com você. Há 65 anos. Grupo RBS. A gente vive junto.
São 9h08, Gaúcha Atualidade, as principais informações dessa manhã. Conheça a nova Hilux GRS na Car House, oferecimento cartões Bradesco, muito mais benefícios. Rede de Farmácia São João, acesse e compre sãojoãofarmácias.com.br. CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E Melnick, muito mais que morar. Vamos adiante, as ruas ao trânsito. Leandro Rodrigues, bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Não quero assustar ninguém, mas o termômetro de rua localizado na Voluntários da Pátria com a Sertório, junto da Ponte do Guaíba, já está marcando 27 graus agora. Bom, deve estar errado, não deve estar tão certo assim. 27 graus, pouco antes das 9 da manhã. Olha, o trânsito está bem ruim na 116, em direção à capital. Vem desde aquela área no entorno já da chegada do viaduto da Charlau, na verdade até um pedaço já ainda de Novo Hamburgo. Só melhora mesmo adiante da Ponte do Guaíba. Até um pouco mais cedo havia uma colisão traseira que estava dificultando justamente esse sentido, envolvendo uma viatura da Brigada Militar. Uma ocorrência só com danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal nem chegou a ser acionada. Claro que isso deu uma trancada maior no movimento que já é carregado por ali. Depois trava ainda na 116, já na transição de Canoas para Porto Alegre, junto da estação Anchieta. Outro ponto que está lento é a Castelo Branco, especialmente naquela agulha de acesso para quem está na Mauá, ainda antes de passar a rodoviária, e vai entrar na Castelo Branco para daí sim pegar ou o Mauá ou o túnel da Conceição. Trava um pouco nesse ponto, mas depois segue melhor mais adiante, mas depois do controlador de velocidade. Há pouco teve uma ocorrência já atendida pela IPTC e liberada na Farrapos com a Brasil. Foi uma colisão traseira, danos materiais, ninguém ficou ferido, mas gerou a atenção ali e viatura da IPTC no local que segurou um pouco o trânsito. Essa ocorrência já finalizada, agora não tem nenhum atendimento relatado pela IPTC em andamento. Andressa. Valeu, obrigada, Leandro Rodrigues. E o trânsito com cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Sindifisco RS Auditores Fiscais no combate à crise. Ambientos, 25 anos, incinerar resíduos de saúde salva o planeta. E Tintas Renner, mude o astral da sua vida. Cleocon chegando com a previsão do tempo, termômetro de rua marcando, claro, temperaturas mais altas ainda do que a gente tem no termômetro agora, 24 graus em Porto Alegre. E aí, Cleo, passamos dos 30 hoje? Até com certa facilidade, Andressa. E tu sabe que esse termômetro ali com 27 graus, ele não está errado, não. Ele está certo. A temperatura naquele lugar, com aquelas condições de sol, com aquelas condições de asfalto, é 27 graus. Termômetro de rua, digital, quando ele erra a temperatura, ou ele bota 250 graus, ou ele bota menos 150. O erro, quando acontece nesses termômetros, ele é sempre bem marcante. Termômetro de rua não erra a temperatura por 2, 3 graus. Então, o pessoal fica atento. Tem várias partes aqui com temperaturas, nos termômetros mais convencionais, à sombra, entre 23 e 25 graus. Aí tu bota um termômetro no sol, com certeza ele marca uma temperatura bem mais elevada, tá certo? E é por isso que a temperatura vai a 30 graus, 32, 33 em algumas partes aqui da capital, sem ser necessariamente esses termômetros que ficam na sombra, bonitinho, escondidinho ali do sol. Quando ele fica ao relento, que é onde a gente caminha, ninguém caminha escondidinho do sol, né? Pouca gente usa a sombrinha. Então, fiquem atentos nessa situação. E a chuva, bom, a chuva está a caminho. A chuva nem está a caminho do Rio Grande do Sul, a chuva já chegou no Rio Grande do Sul pouco antes das 8 horas da manhã, na área de Uruguaiana. E eu acredito que por volta das 7 e pouco da manhã, na área de Barra do Quaraí, que chove um pouco mais cedo, por ser a parte mais ali, não sei se chama de oeste ou sudoeste, mas é o oeste do estado do Rio Grande do Sul, aquela ponta do estado do Rio Grande do Sul, ali a chuva chegou mais cedo, domina não só a área de Uruguaiana, mas já está entre Uruguaiana e Itaqui São Borja, tem vários pontos de chuva entre Uruguaiana, Quaraí, até Livramento. Um pouco dessa instabilidade já está indo na direção de Dom Pedrito, porque às vezes a gente tem a informação de quando a chuva está no perímetro urbano, onde estão as pessoas, onde estão as cidades, mas a área do município, que é o meio rural, já tem chuva por ali. Então é essa instabilidade que vai crescer um pouco mais agora, durante o período da manhã até o meio-dia, vai tomar conta inclusive do sul, porque a chuva que vem do sul não é aquela ali, é uma outra área de instabilidade que está no Uruguai, pelo litoral, e ela vai chegar na área do Chuí, Santa Vitória do Palmar e vai avançar para Rio Grande de Pelotas e Jaguarão, e depois junta com essa instabilidade da campanha ali em Bagé. Para mais tarde, mais para o final da tarde, início da noite, chegar até Porto Alegre. Porto Alegre e o estado tem uma noite chuvosa,
Amanhã tem chuva, principalmente madrugada e manhã em todo o estado. Durante o período da tarde o tempo já vai melhorando, vai entrando ar seco. Vamos ter aí sexta-feira sem chuva e a temperatura sobe de novo, vai aquecer bastante na sexta-feira. Sábado é um outro dia quente. Sábado tem um porém. Sábado tem chuva do Paraná para Santa Catarina e é uma chuva forte, que vai atingir mais para o final da tarde a metade norte do Rio Grande do Sul. E fiquem atentos porque os prognósticos para domingo continuam mostrando pancadas de chuva em todo o estado. Quase todas as regiões na parte da manhã, principalmente chuva fraca, e entre a tarde e a noite, principalmente no final do domingo, pode chover forte. Isso para quem gosta de calor, até lá não tem previsão de frio. Chove, mas está quente. Esfria segunda-feira com chuva e frio por aqui. E os últimos prognósticos estão entrando até agora, estão colocando para finados um período frio, que a gente já havia colocado. E agora estão colocando também, junto com o frio, a chuva para a primeira metade da semana que vem. Então tem de tudo um pouco, agrada a todo mundo. Quem gosta do calor, vai até a eleição numa boa. Quem gosta do frio, de segunda a quinta da semana que vem, teremos temperaturas bastante baixas aqui no estado do Rio Grande do Sul, Andressa. Feito, obrigada, Cléo. 9h15. Hospital Mãe de Deus, especializado em acolher e resolver. Vamos a Alegrete, tem operação do Ministério Público. E o Eduardo Matos vai trazer mais informações sobre esse esquema de venda de próteses ortopédicas que já venceram para hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Matos. Bom dia, Andressa. A gente fala aqui neste momento da Santa Casa de Caridade de Alegrete, onde fiscais da Secretaria Estadual da Saúde estão lá dentro, encontraram há pouco uma prótese ortopédica vencida, 2 próteses ortopédicas vencidas, com selo de reprocessamento, sendo que o próprio fabricante diz que esse tipo de produto não pode ser reprocessado, ou seja, não pode ser reesterilizado para que seja usado e reaproveitado em função da validade que venceu. A gente está aqui na frente do hospital com o promotor de justiça Alcindo Bastos, promotor de defesa do consumidor, que está conduzindo essa investigação. Doutor Alcindo, como é que chegou para vocês essa denúncia de venda de produtos ortopédicos, próteses ortopédicas vencidas, e que elementos vocês têm, quantas pessoas são investigadas, quantas empresas? Bom dia. Bom dia. Na verdade, uma funcionária do hospital da Santa Casa de Caridade de Alegrete, no momento que ia ser realizada uma cirurgia ortopédica, detectou essa situação, advertiu, digamos, a pessoa que era um instrumentador, que ia participar também, e também que venha a ser o sócio de uma distribuidora de produtos ortopédicos, que o produto estava vencido. No primeiro momento ele referiu que tinha sido um engano, só que cerca de uma semana depois ele retornou novamente, o mesmo tipo de cirurgia, novamente produto vencido. Então ela reteve com ela essa prótese, informou a gerência aqui do Hospital de Alegrete, e informou também a Vigilância Sanitária Estadual, a coordenadoria, 10ª Coordenadoria de Saúde aqui de Alegrete. Verificando a gravidade da situação e a possibilidade desse produto estar sendo fornecido por essa distribuidora a outros estabelecimentos do Estado, foi repassado esse caso para o Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Secretaria da Saúde, que fez contato com a gente, justamente vislumbrando aí uma necessidade de uma investigação mais aprofundada. Primeiro, pelo risco desse tipo de situação, né? Uma prótese vencida, a validade dela expirou em 2019, numa cirurgia agora em 2022 havia uma tentativa de utilização, haviam etiquetas de esterilização desse produto, quando o próprio fabricante mencionava nessa embalagem que esse produto não era passível de nova utilização, e ainda havia etiquetas soltas de uma empresa esterilizadora de Porto Alegre. Então, na data de hoje, nós estamos cumprindo 9 mandados de busca e apreensão nas residências dos principais envolvidos, em 3 empresas, uma esterilizadora e 2 distribuidoras de produtos ortopédicos. Paralelamente, fiscais da Secretaria Estadual da Saúde estão em 13 hospitais de 11 cidades do estado, fazendo a verificação de prontuários, dos lotes dos produtos, documentação, listagem de pacientes, eventual estoque desses produtos, justamente para verificar as condições se essas situações se repetiram também em outros locais. Tá certo. Obrigado pela gentileza, promotor Alcindo Bastos, da Promotoria de Defesa do Consumidor. Portanto, Andressa, Giane, Rosane,
a informação da Operação Titânia, o cumprimento desses mandados. A Rádio Gaúcha acompanhou essa fiscalização aqui na Santa Casa de Caridade de Alegretes. Uma prótese de quadril, por exemplo, que é colocada num paciente vencida, ela tem um custo para o hospital de cerca de R$6 mil, e as rejeições que isso pode causar para um paciente, tudo isso a partir de agora, o número de pacientes que podem ter recebido esse tipo de produto vencido, os hospitais se foram vítimas ou não, porque pode ter algum intermediário nesse meio que comprou esse produto, reprocessou, colocou um selo em cima da data de validade, tudo vai ser apurado a partir de agora pelo Ministério Público. Valeu, obrigada Eduardo Matos, trazendo informação com exclusividade desde cedo aqui na Rádio Gaúcha. Conheça a nova Hilux GRS na Car House, oferecimento cartões Bradesco, muito mais benefícios. Rede de Farmácia São João, acesse e compre sãojoãofarmácias.com.br. CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E Melnick, muito mais que morar. Vamos falar de eleições. Rosane, tem ouvintes perguntando aqui sobre a dança das cadeiras na próxima legislatura lá em Brasília, antes mesmo de eles assumirem os seus lugares. Tivemos ontem uma decisão 7-0, cassando o registro do deputado Marlon Santos. Marlon Santos foi reeleito e foi muito bem votado nessa eleição. Ele concorreu, era do PDT antigamente, mudou de partido, concorreu pelo PL. Não só foi eleito, como, aliás, carregou um deputado estadual, que é assessor dele, junto, tal a popularidade dele. Mas sem registro, ele perde o direito à cadeira. O Podemos, que é o partido que ganharia uma cadeira se os votos dele fossem anulados, pediu o recálculo das cadeiras. Significaria o quê? Se anulados os votos do Marlon Santos, o PL perderia uma cadeira. Mas o TSE negou, porque no momento em que ele concorreu com o registro dado pelo TRE aqui. Apesar de ter havido um recurso contra esse registro, porque ele já estava condenado em segunda instância e, portanto, ele era ficha suja, esse é o motivo pelo qual Marlon Santos agora teve o registro cassado, o TSE entendeu que não, que naquele momento ele estava legal, então não reconta, e neste caso entra, em vez de entrar o Maurício Zedrick, que é o nome do Podemos, que teria a cadeira se fosse recalculado pelo que o partido dele indica, entra o suplente do PL, que é o deputado Bibo Nunes. Então temos esse impasse aqui, o Podemos ainda acredita que pode mudar, porque tramitava um recurso contra o registro de Marlon Santos. É um juridiquês meio complicado esse, daqui a pouco estará em GZH uma reportagem explicando tintim por tintim essas possibilidades que existem, mas neste momento a informação é de que o Marlon Santos foi cassado e, portanto, não assume. O que mais temos de eleições? Amanhã tem debate, tem ouvintes perguntando aqui como acompanhar o debate. Amanhã é o debate dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul na RBS TV. Claro, a gente acompanha também aqui na Rádio Gaúcha com retransmissão e a gente faz aquele mesmo esquema das últimas eleições. Durante o intervalo lá na TV, seguimos com a nossa reportagem trazendo bastidores aqui na Rádio Gaúcha e com a retransmissão. Na sexta-feira, aí sim é o último debate com os candidatos à presidência da República. Esse precisa terminar até a meia-noite. Então não 23 pode passar. 23h59. 0 hora de sábado já não pode mais ter debate. Então ele vai começar mais cedo. No caso, os dois vão começar mais cedo. Amanhã às 10 da noite e na sexta-feira às 9h30 da noite, também com retransmissão aqui da Rádio Gaúcha. E no sábado de manhã estaremos num mini atualidade, né, Rosane? Falando e... Vamos invadir o Gaúcha hoje. Vamos invadir o Gaúcha hoje de sábado, repercutindo o debate da sexta-feira e também projetando o domingo de eleições, o domingo decisivo. A nossa maratona já começou, né? Então é uma maratona a partir de agora. Tem muita coisa acontecendo, os tribunais eleitorais têm muita coisa para julgar. Tem essa ação lá que o presidente Bolsonaro, a campanha dele entrou alegando que emissoras de rádio do Nordeste deixaram de veicular 150 e tantas mil inserções dele. É um volume tão grande que me parece impossível que isso não tenha sido detectado. Isso seria lá na região Nordeste. Mas, de qualquer forma, o TSE tinha pedido que apresentassem provas. O ministro Fábio Faria apresentou uma planilha das inserções que não teriam ido ao ar. Agora, como é que vai se provar isso? Em princípio, a programação das rádios fica ali, gravada, tem como conferir. Tem 30 dias que as rádios precisam guardar a sua programação. Mas eu quero lembrar qual é o
como funciona, né? As inserções, elas têm um horário para acontecer e tem uma grande confusão em relação a isso. Tá entrando mais num comercial do que no outro. Tem uma faixa de horário para acontecer. Por exemplo, das 6 às 11 da manhã, tem um número X de inserções de cada candidato para entrar. As rádios precisam colocar no total, no dia, 50 inserções dos candidatos, metade para cada um. Então, isso primeiro vem num roteiro do TSE ou dos TRS, vem um roteiro com os horários, com as faixas e que isso precisa ser colocado. O departamento de cada rádio precisa colocar isso no seu roteiro automatizado lá para rodar nos breaks, nos comerciais, que é como acontece em qualquer rádio, pelo sistema em que entram essas inserções. E isso é fiscalizado pelos órgãos fiscalizadores às autoridades eleitorais. Ainda vai dar pano para manga, né? Eu tenho ouvintes que não gostaram que eu tenha escrito e dito isso, que me parece uma cortina de fumaça, porque primeiro foi as urnas, né? Se colocou as urnas sob suspeita. Aí a eleição deu tudo bem, não teve o que dizer das urnas, se cria um novo factoide aqui. E por que eu digo que é um factoide? Porque é impossível que isso não tenha sido percebido antes, que só tinha inserção de um candidato. Porque existem, por menos votos que o candidato faça numa região, ele tem os seus olheiros lá, tem as suas pessoas para olharem isso antes. Agora, assim, praticamente na véspera da eleição surge essa história. E também é estranho que tenha sido um ministro do governo a dar essas explicações, né? Teria que ser um assunto restrito à campanha eleitoral. Tem muito pano para manga nesse ponto aí, nós precisamos ficar bem atentos para o que vai acontecer. Algo mais, Rosane, para chamar atenção sobre isso? Sei que tem muito assunto, mas algo mais que vai trazer para esse espaço aqui? Vamos voltar aqui para esse espaço, voltar um pouquinho para a campanha aqui do Rio Grande do Sul, né? São os últimos momentos, os candidatos estão fazendo gravações. Ontem foi um dia extremamente intenso, porque eles tiveram 2 debates no mesmo dia. Um debate é uma coisa cansativa, mas foram 2 no mesmo dia, de Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, e eles tiveram aquela tensão de sempre, né? O da Rádio Guaíba, ao meio-dia, à 1h, foi mais tenso do que o da noite na Record. Mas, de qualquer forma, os 2 foram tensos. Não há um clima de amistosidade nas relações entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni. E ontem, Leite tinha conseguido o apoio do PT na véspera, né? O dito apoio crítico, voto crítico. Ontem conseguiu um apoio que eles estão considerando muito importante na campanha, que é o do deputado Fábio Osterman. Porque aí, assim, mostra, de certa forma, uma candidatura, vamos dizer, suprapartidária, mas com apoios que vão do PT ao Novo. Já a Mari Pimentel, vereadora, tinha declarado apoio a Eduardo Leite, e ontem foi a vez de Fábio Osterman. Mas outros líderes do Novo continuam, digamos assim, em cima do muro. Ricardo Jobim, que foi candidato, não declarou seu voto. Marcel Van Hatten não declarou seu voto. E Giuseppe Riesgo, o outro deputado estadual do Novo, também não declarou seu voto. Andressa e Rosane, queria voltar ao assunto das notas que estão sendo emitidas por entidades empresariais de apoio à continuidade da política, que fica claro, né, o apoio a qual candidato. Mas sabe que eu tenho conversado com várias outras entidades que não estão nessas notas e que foram consultadas, né, e provocadas para participarem também, para também participarem de notas conjuntas ou emitirem suas notas, e que decidiram não fazê-lo. E os motivos são 2 principais que são citados pelos presidentes dessas entidades que não quiseram emitir esse tipo de comunicado. Um deles é de que não há uma unanimidade, né, e nem um posicionamento dentro da própria entidade, seja pela direção, seja pelos próprios funcionários da entidade. E um outro ponto que é muito importante, que é, e se o outro candidato vencer, né? Aquele que não está recebendo o apoio pela nota? Como fica depois a negociação, o andamento, as reivindicações, os pleitos, que sempre são feitos pelas entidades empresariais, né, Rosane? E tem a questão do risco de ser considerado propaganda eleitoral irregular. É diferente mandar uma nota, uma empresa, uma instituição divulgar uma nota em defesa de um candidato, está dentro do regramento. Publicar um anúncio disfarçado, que é esse caso, o que parece é um anúncio disfarçado de propaganda eleitoral, pode ter complicação ali adiante. No caso, nem estava falando sobre esse anúncio específico, né? Está falando até de outras notas que já vinham sendo divulgadas nas últimas semanas e que se intensificaram na semana passada. Não só aqui no Rio Grande do Sul também, mas em outros estados e no país.
Bom, tem uma guerra de versões sobre a história das inserções aqui, tem ouvintes mandando diferentes versões aqui. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vamos a um fato trazido no Diário Oficial da União hoje, que é a exoneração do servidor lá do TSE, que cuida da propaganda eleitoral. Isso está no site Antagonista, foi publicado nessa manhã, mas sem a explicação do que aconteceu, do que houve, qual é a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral. Essa informação ainda não se tem. E aí surgem diferentes versões. Mas as auditorias estão aí para quem quiser ver. Bom, um documento de Excel se cria de qualquer coisa, né, Rosane? Outros dizem, mas as rádios não existem mais. Por enquanto, essas são versões. Isso está sendo apurado por imprensa profissional, por jornalistas profissionais, para entender o que é, o que não é nessa história que veio à tona, sem que a campanha do presidente Jair Bolsonaro ainda tenha trazido as provas robustas que o TSE pediu a partir das denúncias que foram feitas. O que ele apresentou, que está sendo chamado de auditoria, é uma empresa que faz escuta, né? Tem muita empresa que faz isso, faz escuta de rádio contratada, faz escuta. Fazem o chamado clipping, né? O chamado clipping, e que essa empresa teria apresentado uma planilha de Excel mostrando quais as rádios que não divulgaram. E até ontem eu ouvi na CNN que uma dessas rádios é de uma bispa, que está nessa lista, de uma bispa super ligada à campanha do presidente Bolsonaro. Então não teria razão para ela fazer esse boicote. E não é o TSE que manda, né? As rádios fazem uma espécie de pool, e difícil de explicar, mas os candidatos mandam para as rádios, eles não mandam para o TSE e nem para o TRE a sua propaganda, é uma espécie de pool, e aí ali é distribuído e entra dentro desses horários, que é os nossos intervalos comerciais, que, como a Andressa tem explicado todos os dias, eles estão extremamente longos, porque temos que colocar propaganda eleitoral, e não são poucas, né? 50 inserções por dia de cada um. Sinal marcou 9h30 da manhã, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida. Deixa eu atualizar a temperatura, baixe o app Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas @Stock Center Oficial. 24 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias, 26 em Santa Maria, 22 em Pelotas, 21 graus em Rio Grande nesse momento. A voz é uma das características mais exclusivas que a gente tem. É como uma impressão digital. Revela emoções, intenções, segredos. A Gaúcha existe para ouvir várias vozes. O dia a dia da Gaúcha ajuda cada ouvinte a fortalecer a própria voz. A tua voz é única e não deve deixar de ser assim. Nunca. Gaúcha, 95 anos. A tua voz. No seu ritmo, do seu jeito, em todas as horas. Tá na Atlântida. A melhor vibe do FM. Aqui sempre tem muita música, shows, o nosso jeito de fazer entretenimento e muito bom humor. Não vai ficar de fora dessa, né? Então vem curtir com a gente na rádio da sua vida. Atlântida. Sintonize 94.3. Os assuntos da sua região, do seu time e do seu dia a dia. Tudo em um só lugar. Tudo em GZH. Rio Grande. Muito bom dia, sou Josmar Tantos. Seja bem-vindo ao Jornal desta. Nem filha. Professora pergunta pro Joãozinho. Joãozinho!
365 dias por ano com você. Há 65 anos. Grupo RBS. A gente vive junto. Estamos aqui com Car House, Bradesco, Farmácia São João, CDL Porto Alegre e Melnick. Vocês devem ter visto ontem, gurias, uma brincadeira que tava... Esses memes de internet, né? Dizendo assim, fui numa loja, não sei, não entendi nada. Tinha coisa para Halloween, tinha coisa para eleição, para Copa, para Black Friday e para Natal. Já não entendi o que estava sendo vendido. Então a gente vai deixar a eleição um pouquinho de lado e vai tratar dessas tantas datas importantes para o comércio que a gente tem pela frente ainda em 2022. Economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, bom dia. Bom dia. Bom, qual é a principal data que se tem à frente? Aí a gente citou essas, mas qual é a que mais movimentará o comércio e que mais anima os comerciantes? Você citou um monte de data importante, né? Tradicionalmente a gente tem no final do ano Black Friday, Natal. Esse ano a gente tem Copa, tivemos eleições. Eu posso te assegurar que seguramente vão ser as vendas de Natal que vão movimentar comércio, né? Olhando o comércio como um todo. Nesse ano é a principal data comemorativa do comércio brasileiro, movimenta mais de 60 bilhões de reais. A Black Friday é também uma data importante, mas ela movimenta setores específicos, né? Principalmente através da internet. No Brasil, a Black Friday tem essa característica, mas o Natal é uma data tão importante para o comércio, ela mexe até com o mercado de trabalho. E a gente tem a expectativa de que nesse ano agora, de 2022, o comércio gere maior volume de ofertas de vagas temporárias para o Natal desde 2013. É bom lembrar que a gente vem de 2 natais ainda
atípicos, né? Especialmente o de 2020, quando a gente estava meio perdido em relação ao desenrolar da crise sanitária. 2021 a situação já foi um pouco melhor, mas a gente pode dizer que o Natal de 2022 é o primeiro Natal pós-normalização no fluxo de consumidores no comércio em todo o Brasil. E há uma avaliação, Fábio, de que a eleição esteja, né, ainda mais essa eleição tão acirrada que nós estamos vivenciando, esteja retraindo o consumidor, assim como retrai também os projetos das empresas. É a mesma avaliação de vocês, esse consumo que está represado agora e que já vem depois de um consumo represado da pandemia, vem a ocorrer após o resultado das eleições? Na realidade, o consumidor anda bastante cauteloso, né? A eleição, esse processo eleitoral de 2022 é um processo eleitoral também bastante atípico, né? No sentido de que é muito difícil você prever o cenário daqui na semana que vem, né? Quer dizer, no meio da semana que vem, a gente não sabe quem vai ser ainda o presidente a partir de 2023. E como que isso afeta o comércio? De diversas formas. E o consumidor também é afetado de diversas formas, principalmente no que se refere ao planejamento futuro. No caso do consumidor, por exemplo, uma compra a prazo, diante da necessidade de uma compra a prazo, o consumidor fica bastante cauteloso, né? Assumir uma prestação, não se sabe como é que vai estar a economia no ano que vem, pode-se inclusive haver uma mudança de governo. Então o que a gente percebe é que as vendas nos segmentos que dependem do consumo a prazo tendem a sofrer um pouco mais esse ano. Se a gente olhar o comércio como um todo, as vendas devem crescer cerca de 2,1% no Natal em relação ao Natal passado, já descontando a inflação. Só que esse crescimento ele é um pouco desequilibrado. Seguramente a gente vai ver uma movimentação maior em hiper e supermercados. A ceia de Natal tradicionalmente acaba movimentando esse segmento varejo, segmento de vestuário também. Já lá na outra ponta, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, por conta dessa cautela do consumidor e principalmente do aumento dos juros nos últimos meses, a gente está com juros no maior patamar desde abril de 2018, é natural que o consumidor acabe privilegiando esses produtos chamados bens de consumo não duráveis, alimentos, vestuário, até porque são nesses segmentos que o consumidor encontra um ticket, um valor, né, menor, para não deixar o Natal passar em branco. Bom, o senhor fala num crescimento aí maior desde 2013 para essa época de Natal. A gente nota nos últimos anos, e aí eu quero saber se é a impressão ou se isso mexe também nesse período, que muitas pessoas aproveitam a Black Friday para fazer as compras de Natal já. Isso acaba se emendando dentro dessa estimativa que o senhor faz ou ainda são coisas separadas? Não, na verdade o que a gente percebe é uma mudança no hábito do consumidor. O consumidor toma carona na Black Friday, até porque a Black Friday, ao contrário de todas as demais datas do varejo, ela não é um evento do calendário ligado a um dia santo ou alguém da família. Tem como apelo promoções, né? Preços mais atraentes do que em outras épocas do ano. E claro, a gente sabe que o Brasil, o mundo, aliás, mas o Brasil de um modo geral, passou por um processo de inflação muito alto. E aí, esse hábito de buscar preços, principalmente na internet, onde, aliás, a Black Friday é muito forte, acaba se tornando um hábito bastante recorrente. Então, muita gente seguramente vai aproveitar da Black Friday para tentar encontrar aquele presente, aquela lembrancinha e guardar na árvore de Natal por aproximadamente um mês. O problema é guardar, né? O problema é guardar, principalmente quem tem criança. Pois né? Dizer, com criança em casa não vai rolar. Muita ansiedade. Pois é, fica bastante difícil, né? Então, é uma estratégia que as famílias brasileiras têm adotado e faz todo o sentido. No momento que a inflação está muito alta, é difícil, né, o salário médio da população vencer ainda uma inflação que tem apresentado aí um ritmo de reajuste, uma alta de aproximadamente, aliás, de mais de 7% nos últimos 12 meses. Pouca gente está tendo aumento de salário, aumento de renda acima de 7% no Brasil ainda. O senhor toca num ponto importante que é o da inflação, e a Black Friday sempre pressupõe descontos muito generosos para valer a pena. Tem margem para esses descontos, considerando-se a inflação, considerando-se esse aumento dos preços dos eletrônicos, principalmente, que dependem de componentes vindos de fora?
Pois é, esse é um desafio para o varejo em 2022, foi um desafio em 2021 também. Por quê? Porque a inflação no atacado, a inflação do varejista, aquela com a qual ele se depara quando vai encomendar um produto da indústria, quando vai importar, está muito alta ainda. A inflação no atacado está passando de 17%, 18%. E aí como é que o varejo tem se comportado? Não dá para você reter uma alta de 18% nos preços, também não dá para você passar uma alta dessa para o consumidor. O que a gente tem observado? Que, grosso modo, o varejo tem repassado só metade dessa inflação no atacado para o varejo. Ainda assim, está falando aí de uma inflação, no caso do varejo, de cerca de 8%. Então, é uma situação intermediária, na qual o varejo tem que fazer uma ginástica para conseguir movimentar, as lojas têm que ser movimentadas nesse final de ano e também não pode assustar o consumidor com preços muito altos, principalmente no ambiente de juros já elevados. Repito, taxa de juros no Brasil está no maior patamar desde a Copa da Rússia. A gente está aí com a Copa do Mundo do Catar agora no final do ano, então, e vai coincidir inclusive com a Black Friday. Então a gente acredita que a Black Friday vai crescer, porque ela tem crescido nos últimos anos, principalmente nesse ambiente de digitalização do consumo. Então deve crescer, embora a gente não tenha um número de previsão específico para Black Friday, certamente as vendas vão crescer em relação ao ano passado. Pois é, falando em inflação e juros, são temas importantíssimos para o consumidor, né? Alta de preços, enfim, e juro tem uma perspectiva de redução no ano que vem. Para 2023, qual é a previsão da Confederação do Comércio em relação a preços, né? E em relação à taxa de juro, que pode vir ou não a estimular o crédito no país? Em relação à inflação, a expectativa é de que finalmente em 2023, mas lá para o final do ano, segunda metade do ano, a taxa de inflação volte ali para o intervalo, né, de metas de inflação, ou seja, abaixo de 5%, que é o teto. Né? Aliás, no ano que vem o teto é até um pouco mais baixo, 4,75%, ou seja, mas que a inflação convirja ali para perto do centro da meta no final do ano que vem. Juros só devem começar a cair, os juros básicos da economia, a partir do início do segundo semestre do ano que vem. Ou seja, a gente vai passar o primeiro semestre inteiro de 2023 com uma taxa de juros de 13,75% ao ano. O que isso provoca na economia? Isso provoca uma desaceleração. E é justamente essa expectativa geral do mercado, dos analistas, de que o PIB cresça pouco no ano que vem. O ano de 2023 não deve ser um ano de estímulo ao consumo, deve ser um ano de se tentar arrumar a casa, depois de tantas medidas que tiveram que ser tomadas desde o início da crise sanitária, ou seja, não tem mais espaço no orçamento para expandir os gastos do governo e estimular a economia. Então deve ser um primeiro semestre difícil e a gente tem a perspectiva de que a segunda metade do ano, tanto a inflação ceda um pouco mais, quanto os juros comecem a engatar um processo de queda a partir de julho de 2023. Fábio, vamos fechar a entrevista falando de emprego. Estava dando uma olhada aqui no levantamento que vocês vão divulgar hoje. E para o Rio Grande do Sul, vocês estão projetando a criação de 7.760 vagas temporárias de emprego agora para o final do ano. Esse número é maior do que o ano passado. Também queria, até para orientação do nosso ouvinte, que tipo de vaga, qual é a chance de efetivação e qual vai ser o nível de salário pago pelo comércio? Bom, olhando o Brasil como um todo, a expectativa é de 109.400 vagas, tá? No Rio Grande do Sul, a nossa expectativa é de que sejam criados no estado cerca de 7.760 vagas. Isso representaria um aumento de mais de 700 vagas em relação ao que a gente observou em 2021, quando foram contratados para o Natal 7.040 trabalhadores no varejo. Esse número de 2022, aliás, para o Rio Grande do Sul, é um número muito bom. É o maior patamar, é uma expectativa ainda, é claro, mas seria, se confirmada essa expectativa, o maior patamar desde 2014, quando o varejo gaúcho contratou mais de 8.000 trabalhadores. E o perfil dessas vagas no estado deve privilegiar, pelo menos em termos de segmentos, o setor de hiper e supermercados, com cerca de 3.360 vagas, seguido pelo segmento de vestuário, 1.120 vagas. Então, exatamente aqueles dois segmentos que a gente espera devam se movimentar mais no Natal desse ano. Em termos de perspectiva de efetivação, aí o dado nacional aponta para uma tendência de efetivação de cerca de 11%
dos trabalhadores temporários contratados, um patamar um pouco abaixo do que a gente observou no Natal, após o Natal de 2021, quando cerca de 15% dos trabalhadores foram efetivados. Por que esse percentual é menor? Porque lá, pós-Natal de 2021, o varejo ainda estava repondo aquelas vagas que foram fechadas durante as fases mais agudas da crise sanitária. Então, como a crise sanitária praticamente já foi superada, pelo menos do ponto de vista dos seus impactos no comércio, que não tem mais fechamento de lojas, a tendência é de que a taxa de efetivação seja um pouquinho menor esse ano, mas que o total de trabalhadores contratados seja maior, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio, muito obrigada por nos atender. Bom dia e bom trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos. Só na Car House você encontra condições incríveis para levar toda a tecnologia da nova geração da linha Hyundai. Car House Hyundai em Porto Alegre, na Sertório 5270. Oferecimento Bradesco, a gente não para de se reinventar por você. Nas farmácias São João tem sempre ofertas arrasadoras e mais facilidade. Em um só lugar, tudo o que você precisa. Compre nas lojas físicas, através do app ou no site. Acesse sãojoãofarmácias.com.br. Rede de Farmácia São João, cada vez mais perto de você. Está com alta taxa de inadimplência no seu negócio? Conheça soluções de recuperação de crédito da CDL Porto Alegre. Acesse cdlpoa.com.br. E Melnick, transformando o jeito de morar, de trabalhar e de conviver das pessoas. Melnick, muito mais que morar. Conosco também Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado. A voz é uma das características mais exclusivas que a gente tem. É como uma impressão digital. Revela emoções, intenções, segredos. A Gaúcha existe para ouvir várias vozes. O dia a dia da Gaúcha ajuda cada ouvinte a fortalecer a própria voz. A tua voz é única e não deve deixar de ser assim. Nunca. Gaúcha, 95 anos. A tua voz. No seu ritmo, do seu jeito, em todas as horas. Tá na Atlântida. A melhor vibe do FM. Aqui sempre tem muita música. Shows. O nosso jeito de fazer entretenimento. E muito bom humor. Não vai ficar de fora dessa, né? Então vem curtir com a gente na rádio da sua vida. Atlântida. Sintonize 94.3. Os assuntos da sua região, do seu time e do seu dia a dia. Tudo em um só lugar. Tudo em GZH. Rio Grande. Muito bom dia, sou Josmar Tantos. Seja bem-vindo ao JA desta. Professora pergunta pro Joãozinho. Joãozinho! 365 dias por ano com você. Há 65 anos. Grupo RBS. A gente vive junto.
volta, são 9h55, Gaúcha Atualidade, Malta Martins, Gestão Tributária, especialistas em recuperação de impostos. Agende uma revisão gratuita no telefone 3330-0322. Hoje tem Inter em campo. Pedro Ernesto Denardim, bom dia. Bom dia, tem Inter sim, buscando a 13ª partida sem derrota. Até agora são 12, com 8 vitórias e 4 empates, ou seja, uma campanha maravilhosa do Internacional, que não vai ser campeão porque o Palmeiras ganha todas, como ganhou ontem do Atlético Paranaense por 3-1, com o time do Filipão se preservando, jogando com reservas, porque ele tem decisão de Libertadores no próximo sábado, 5 horas da tarde. Então, o que fez o Filipão? Botou reserva. O que fez o Palmeiras? Ganhou deles. Pronto. Mais 3 pontos. O Palmeiras agora tem 74 pontos e o Inter tem 61. Mas o Inter joga contra um time que não ganha 7 partidas, que está à beira do rebaixamento, ou seja, o Inter é muito, mas muito favorito. E eu vou lá para o Beira-Rio à noite imaginando que o Inter vai ganhar, até com alguma facilidade, pelo desempenho do Inter e pelo não desempenho do Ceará. Então, vai por aí. Agora, o grande fato de ontem foi a vitória do Flamengo 3-2 e o absurdo da arbitragem do senhor André Luiz de Castro e o árbitro de vídeo, o Adriano Milksvix. Eles não deram pênalti a favor do Santos, que foi uma coisa assim deplorável. E durante a madrugada, a CBF nem esperou, já estão suspensos, estão fora. Foi uma coisa lamentável. E o que é mais duro ainda para os torcedores do Santos é que, não tendo dado pênalti, o Flamengo foi para o contra-ataque e aí o Pedro fez o gol, sabe? Então, deveria ser anulado o gol do Flamengo, deveria ter sido marcado o pênalti, nada disso foi feito. E aí, bom, aí os árbitros precisavam ser suspensos e foram suspensos. Eu continuo, sabe, Andressa, discutindo com o VAR, porque eu acho que o VAR poderia ajudar muito mais o futebol e, lamentavelmente, tem muita atrapalhada no meio do caminho. Mas, sabe enfim... que eu costumo discordar, mas hoje eu concordo bastante, viu? E o nosso árbitro lá, quem disse? Bom, aí é com ele. Eu concordo contigo sobre o VAR. Tu não o representa aqui na atualidade? Não, de maneira alguma. Tá bem. Eu pensei que era assim. Tá bom. Não, olha, foi um absurdo, foi uma coisa assim deplorável de arbitragem, um pênalti, mas um pênalti tão claro, tão claro. O juiz estava na frente do lance, não deu nada. O cara do VAR disse, não, ele não tocou, não, isso. Deu um monte de explicação. A gente já sabe o que eles conversaram lá durante a decisão de confirmar o gol do Flamengo e não marcar o pênalti. Foi uma coisa absurda, uma coisa que não tem sentido no futebol, com tantos recursos, tanto do campo, que o juiz estava perto do lance, e principalmente do VAR, com toda a tecnologia. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou discutir com esse Jory aí. Ele vai ver como que é que ele está tratando, tá? Bom dia, Pedro. Não. Valeu. Pedro Ernesto Denardim, quem quiser discutir, recuperar impostos, aí vai lá na Malta Martins Gestão Tributária. Uma revisão gratuita pode ser agendada pelo telefone 3330-0322. Atualidade, conheça a nova Hilux GRS na Car House, oferecimento cartões Bradesco com muito mais benefícios. Rede de Farmácia São João, acesse e compre sãojoãofarmácias.com.br. CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E Melnick, muito mais que morar. Até amanhã, Rosane. Até amanhã, um bom dia a todos. Não esqueçam, hein? Amanhã é o nosso debate. É verdade. Até amanhã, Giane. Até amanhã. Fiquei devendo aí os investimentos que vão ser anunciados no setor industrial aqui no estado, mas pago amanhã. Amanhã as dívidas da Giane serão pagas com juros aqui no programa. Nós voltamos às 8h10 e te esperamos.